Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre autismo e ABA. Antes de a gente começar, a gente precisa caracterizar o que é o autismo. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Segundo o DSM-5, ele é caracterizado por dificuldades de linguagem, interação social, comunicação e também por padrões de comportamentos repetitivos e restritos. Eles podem também se apresentar de diversas formas. Essas formas elas podem ser em nível de comprometimento e por isso eles devem ser individualizados. Com qual idade é possível ter um diagnóstico de autismo? Bom, já é possível encontrar o diagnóstico de autismo já nos primeiros anos de vida. O que significa dizer que os autistas possuem déficits no comportamento social? Os autistas eles podem apresentar diferentes padrões de comportamento e interação social com os seus pares. Essa falta de repertório acaba dando a ilusão de que essas pessoas são fechadas no mundo deles. E o que a gente sabe sobre déficit de linguagem? Bom, esses déficits de linguagem podem atingir diversas formas na vida de uma pessoa com autismo. As crianças autistas podem ter uma dificuldade de se relacionar com seus pares por conta dessa dificuldade de comunicação. É possível que essas dificuldades de linguagens possam ser apresentadas também em diversos contextos na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, uma dificuldade de entender uma metáfora, por exemplo, hoje o calor está rachando. Isso pode ser uma dificuldade para uma pessoa com autismo, já que alguns deles têm uma dificuldade em interpretar metáforas. E o que são estereotipias motoras? Muitas pessoas com autismo podem apresentar comportamentos que a gente chama de estereotipias. Então, por exemplo, comportamentos de flapping, movimentos de se balançar, movimentos com as mãos na frente dos olhos, andar nas pontas dos pés, girar em torno de si mesmo. Tais comportamentos muitas vezes assumem a função de autorregulação para esses autistas, principalmente em momentos de ansiedade e estresse. E qual que é a prevalência do autismo? Segundo o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Governo dos Estados Unidos, divulgado em 2023, uma em cada 36 crianças de 8 anos são autistas nos Estados Unidos, e a ocorrência é maior em meninos do que em meninas. Esse cenário no Brasil não é diferente, já que a gente tem encontrado um aumento de pessoas diagnosticadas já nos primeiros anos de vida. Quais fatores que podem influenciar no aumento significativo de pessoas que foram diagnosticadas com autismo? Bom, existem diversos fatores, mas alguns deles são: fator número 1, mudanças dos critérios de diagnóstico a partir do DSM-5. Antes, apenas aqueles indivíduos mais comprometidos e com um grau de autismo severo eram diagnosticados. Hoje, o espectro abrange desde indivíduos com sintomas mais leves e até os mais graves. Fator número 2. Hoje temos mais médicos especializados em realizar diagnósticos para o transtorno de espectro autista. Além disso, um aumento significativo nos investimentos de pesquisas médicas relacionadas ao transtorno leva dados epidemiológicos mais fidedignos. Fator número 3. As famílias de indivíduos autistas estão mais informadas e conscientizadas, o que leva a um aumento de busca de tratamentos adequados e a luta pelos direitos dos mesmos. Mas afinal, o que causa o autismo? A gente ainda não tem uma resposta concreta para definir essa pergunta. Mas há um grande número de pesquisas que apontam que existe uma alta influência da genética. Então, por exemplo, reações químicas que vão alterar a forma, a qualidade, a organização de células, a expressão química dos neurônios. Tais alterações são responsáveis pelos atrasos identificados anteriormente. E o que apontam alguns estudos? Pais que têm filho autista apresentam 18% de chances de terem um segundo filho autista. Em casos de gêmeos idênticos, se um deles for autista, o outro tem 36% a 95% de chance de ser autista também. Em caso de gêmeos não idênticos, essa chance cai para 31%. E segundo algumas pesquisas, fatores ambientais em que a gestante é exposta pode também alterar a qualidade dessas reações químicas. Então, quais são os sintomas e os sinais de alerta do autismo? Segundo o DSM-5, os primeiros sintomas devem aparecer antes dos 36 meses de idade. Pesquisas apontam que, apesar de alguns sinais serem mais estáveis com 18 meses, entre 6 a 12 meses eles já podem ser identificados. Então agora a gente vai dividir um pouco dessas características em algumas áreas que afetam o desenvolvimento dessa pessoa. Então, por exemplo, comunicação, brincar e sensorial. Mas afinal, o que é essa relação de autismo e ABA?
Como a gente viu, existe uma comprovação científica sobre o que é o autismo. E com a ABA, Análise do Comportamento Aplicada, acontece da mesma forma. A intervenção ABA é a única que tem a comprovação científica que essa terapia funciona. Mas o que é a ABA? É a Análise do Comportamento Aplicada, uma ciência que vai aplicar os princípios da análise do comportamento nos problemas comportamentais. Existem 7 dimensões constituintes da análise do comportamento aplicado. Eu vou apresentar para vocês as 7 dimensões. A primeira é a aplicada, a segunda é a comportamental, a terceira é a analítica, a quarta é a tecnológica, a quinta é a conceitualmente sistemática, a sexta, eficácia, e a sétima é generalização. Mas afinal, por que a ABA ficou tão relacionada com o autismo? Bom, no início da década de 60, diversos pesquisadores colaboraram para o estabelecimento da análise do comportamento aplicada como ciência. Tais pesquisadores trabalhavam no Instituto do Desenvolvimento Infantil da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. E não é de se estranhar que crianças com autismo eram o público que mais aparecia para resolver questões comportamentais. Os resultados dos estudos de Morris demonstraram que Aylon, Stats e Wolff foram os principais autores cujos estudos representam publicações influentes no processo de fundação da ABA como ciência aplicada. Lovaas também foi um dos maiores representantes da área. Ao estudar sobre os atrasos de linguagem, descobriu em crianças com TEA um grupo ideal para o seu trabalho. Vale destacar aqui que Gina Green, que na atualidade possui um papel importante como defensora dos tratamentos baseados em evidências para pessoas com atraso no desenvolvimento. Então é muito comum vocês verem no dia a dia de vocês que a ABA está sempre relacionado com o autismo. Mas não é só isso que a análise do comportamento aplicada trabalha. Ela trabalha também em diversos contextos da nossa vida. Então, por exemplo, você pode ver a análise do comportamento aplicada em contextos do trabalho, você pode ver em esporte, você pode ver em escola e entre outros. É isso, pessoal. Muito obrigado.